Oi, pessoal, tudo bom? A gente vai falar agora sobre os modelos atômicos quantizados. Guga, o que é isso? São os modelos atômicos a partir de Bohr, quando a física quântica começa a explicar a estabilidade do elétron. Lembra que Rutherford fez um modelo muito legal, né? Onde ele dizia que o átomo era dividido em núcleo e eletrosfera. E o núcleo era bem pequenininho, a eletrosfera era enorme. Também dizia que o elétron estava girando ao redor da eletrosfera, só que para ele existia a física clássica. Então ele não conseguia explicar como é que o elétron girava, 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 girava e não caía no núcleo. Porque, segundo a física quântica, se está em movimento, está perdendo energia. Se está perdendo energia, cada vez a órbita ia encurtando, ia chegar um momento que a órbita ia ficar tão curta, mas tão curtinha, que ela ia cair no núcleo. A gente chamava isso de hecatombe nuclear. E não acontecia. Aí é quando o Bohr chega e diz, opa, vamos usar esse modelo. Só que a gente vai ter uma interpretação a partir da física quântica. O elétron vai girar, girar, girar. Quando está na mesma órbita, nem ganha, nem perde energia. Se ganhar energia, vai para uma órbita mais externa. Quando ele perde essa energia, ele volta para a órbita dele e emite fótons que podem ser visíveis ou não. Então vamos ver como é que isso vem numa prova para que a gente possa se divertir. Olha aí, vamos lá. Estou aqui a partilhar com vocês essa maravilhazinha aqui. Olha aí. Chegamos, modelos atômicos quantizados. Conhece esse rapaz aí? Sou eu. Ele diz, um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama do bico de Bunsen, aquele que está emitindo o calorzinho, né? A chama, a queima. Aí ele diz, para em seguida observar a cor da luz emitida. Pessoal, quando você aproxima, geralmente você bota um algodãozinho, né? Bota o sal, aproxima da chama e você vê ele queimar, liberando uma cor. Cada sal tem uma cor característica. O que está acontecendo ali? Quando você dá a chama, você está excitando os elétrons. Aí os elétrons que estão numa camada mais interna, eles vão para uma camada mais externa, o chamado salto quântico. Só que quando ele está lá na camada mais externa, que não é a camada dele, ele quer voltar. Quando ele quer voltar, ele tem que devolver a energia que ele ganhou. Essa energia que ele devolve é em forma de fótons com um determinado comprimento de onda, e isso vai ter uma determinada cor. Então, cada elemento vai ser identificado pela sua cor. Então, a gente tem aí, ó, o teste da chama, e ele pergunta, a cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer o quê? A mudança da fase sólida para a fase líquida do elemento? De jeito nenhum. Não há mudança que vá liberar essa cor. Combustão dos cátions metálicos provocado pelas moléculas de oxigênio da atmosfera. Estranho isso, né? Queima dos cátions metálicos, não, né? Diminuição da energia cinética dos elétrons. Aí já está errado. Se você aqueceu, aí o que é que ia ter? Você ia ter um aumento da energia cinética. Letra D. Transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera. Porque quando você volta, você libera energia, e essa energia é visível. E letra E, promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental. Não, os elétrons, nesse caso, eles estão voltando, e aí eles estão liberando a energia que a gente vê. Então, pessoal, uma questão, né, de Enem bem interessante para a gente. Vem cá para eu olhar para você, para a gente poder conversar. Então, fica bem claro, né? Quando o elétron vai, ele ganha energia. Quando o elétron volta, ele libera a energia que ele ganhou. Certinho? Então, vamos agora estudar o que é que Bohr falou. É um assunto muito interessantezinho, bem bonitinho. Deixa eu apresentar de novo aqui. Vamos lá. Vou cantar um frevinho para vocês aqui. Aquele frevo que eu geralmente canto. Isso aqui ainda vai pegar fogo quando o frevo esquentar. Olha aí que bonitinho. Pessoal, vê bem. Então a gente tem aqui, olha, o modelo atômico de Niels Bohr. Pessoal, para Bohr, não esqueça, é importantíssimo. O átomo continua tendo o quê? Um núcleo bem pequenininho e uma eletrosfera. Ou seja, ele manteve o modelo de Rutherford.
O que ele muda é a regência. O modelo de Rutherford era regido pela física clássica. O de Bohr é pela física quântica, a física das pequenas quantidades, das quantidades ínfimas, do quanto de energia. Então, de acordo com a eletrodinâmica, todo corpo carregado em movimento libera energia. E essa energia é liberada na forma de ondas eletromagnéticas. Então, pessoal, se isso está sendo posto, os elétrons, ao girar, deveriam estar o quê? Perdendo energia, iam chegar um momento que a órbita ia cortando até cair no núcleo. Esse foi o dilema de Rutherford, que foi resolvido por quem? Por nosso querido amigo Niels Bohr. Eu estou rindo aí desse gritinho aí da aula, né? Então, pessoal, olha que legal. O teste da chama, modelo de Rutherford, também não conseguia explicar a luz emitida pelos elementos das suas cores. Por quê? Porque ele não tinha noção do salto quântico, e quando o elétron volta para sua camada, libera energia depois de ser excitado. Então, ele não sabia disso. Outra coisa que veio para clarear tudo foram os espectros atômicos, né? O espectro contínuo, por exemplo, é o arco-íris, onde uma cor acaba e a outra começa sem parar. O espectro descontínuo é da lâmpada de um elemento, onde você tem a cor, o espaço, a cor, o espaço. Então, isso, o espectro, é a denominação dada à imagem que se forma quando um feixe de radiação eletromagnética é decomposto, né? Quando o elétron volta. Cada elemento tem o seu espectro, que a gente chama de linhas ou raias, ou ainda bandas largas, tá certo? Isso identifica o elemento químico em questão. Então, olha aí, o hidrogênio tem seu espectro, o hélio tem o seu. Então, do jeito que a gente tem as nossas, né, o teste ali, esqueci o nome disso aqui, o elemento tem o seu espectro. Cada espectro do elemento é a sua digital. Está escrito aí na tela. É a sua digital. Cada elemento tem a sua digital. Cada elemento é descoberto pelo seu espectro. Isso é muito interessante na natureza, né, pessoal? O pessoal chega nessas lógicas, eu fico encantado com isso. Então, veja, lembre-se, tá? Uma coisa que talvez te ajude a entender um pouco essa pegada dos elementos, de como a gente sabe o que é que tem em outras galáxias, em outros planetas, quais são os elementos que a gente tem lá. Nesse programa Cosmos, aí nesse episódio 5, você vai entender que é uma absorção. Eles leem através da luz que vem quais são os espectros. E aí, dizendo qual é o espectro, ele identifica qual é o elemento. Então, pessoal, a gente já sabe qual era o problema de Rutherford, de não explicar a estabilidade do átomo. Então, chega Bohr e, usando as teorias de Max Planck, olha bem, Max Planck, ele diz o quê? Ele diz, ó, a absorção e a emissão de energia eletromagnética pela matéria são quantizadas. O que é energia quantizada? O que é essa energia quântica? São pequenos pacotes de energia, onde você vai ter um pequeno quanto de energia, que é a quantidade mínima. Então, não existe nada menor do que um quanta de energia. Quanto de energia e quanta de energia, tá? É energia mínima, numa quantidade mínima, um bloquinho, um pacotinho de energia para o mundo subatômico. Então, segundo, a gente pode fazer uma analogia, a gente, por exemplo, quando sobe uma escada você pode subir 1 degrau, 2 degraus, 3 degraus, 10 de uma vez só, pode pular, mas você tem como limite o degrau. Ninguém sobe meio degrau. Então, é como se o degrau fosse quantizado, onde a quantidade mínima fosse 1 degrau. Já quando você sobe uma rampa, você pode passar por qualquer ponto. Não existe um valor mínimo na rampa. Eu posso passar em qualquer ponto da rampa. Na escada, não. A escada eu só posso passar no degrau. Ninguém diz, vou subir 1,5 degrau. Aí é mágica, né? Não pode. Então, a mesma coisa é energia quantizada. Eu tenho valores mínimos. Esse mínimo, esse degrau, é o quanta de energia. Tá certo? Então, pessoal, segundo a física quântica, quando o elétron está girando na sua órbita, ele nem ganha, nem perde energia. E essa energia mínima que a gente tem, que é o quanta de energia, ou quantum de energia, a gente tem a partir da equação de Planck, onde energia é igual a H vezes F. F é frequência e H é a constante de Planck, que vale 6, olha para aí, 63 vezes 10 a menos 34.
valor muito pequeno, né? 6 sextilhões menor do que 1. Então, vê bem, pessoal, para explicar exatamente o fóton, Albert Einstein, olha aí, ele explicou o efeito fotoelétrico, estudando em física, que acreditava nessa teoria de Planck, tá? Então ele propôs que a radiação eletromagnética se propagava de maneira descontínua em fótons, em pequenos pacotes de energia, todos múltiplos de HF. Genial, né? Então, bem, pessoal, a gente já sabe que a energia é quantizada, a gente já sabe que os elementos têm o seu espectro e que seu espectro é a digital do elemento, cada elemento é respectivamente identificado pelo seu espectro e que o espectro é resultado de quê? Quando o elétron volta, ele libera fótons, esse fóton, ao passar por uma espécie de prisma, dá o espectro do elemento, indicando qual é aquele elemento. Tá? Então, quanto é o quê? A quantidade mínima de energia na física quântica, e fóton é o quê? Uma partícula constituinte, um fóton, 2 fótons que podem ser visíveis ou não. Quando o elemento volta, você pode ver, né? Quando o elétron volta, você pode ver ou não essa energia. Então, Bohr, baseado em toda essa história, fez um modelo, onde ele diz assim, primeiro, isso só serve para o hidrogênio. A gente coloca para os outros de um modo geral, né? A gente expande, mas ele fez para o hidrogênio. E esse modelo era baseado em quê? Na física quântica. E o que é que ele dizia? Quando o elétron está girando na sua órbita, ele nem ganha, nem perde energia. Se ele ganhar energia, Guga, o que é que acontece? Se ele ganhar energia, ele vai para uma órbita mais externa e depois ele volta. Então, olha o primeiro postulado. O elétron gira ao redor do núcleo em órbitas, níveis de energia circulares e bem definidos. Eles são denominados de órbitas estacionárias. Por que estacionária? Porque parou? Não. É porque quando eu estou na minha órbita, eu nem ganho, nem perco energia. Então, esse é o primeiro postulado de Bohr. O segundo, cada órbita possui um valor determinado de energia. E quanto mais longe do núcleo eu vou ficando, maior a quantidade de energia, tá certo? Por isso que quando a gente sai de um nível mais interno para um externo, a gente ganha. E quando a gente volta, a gente libera, que é o terceiro postulado dele. Ao absorver energia, o elétron dá um salto para uma camada mais externa e ao voltar ele libera. Lembrando que se ele ganhar uma determinada quantidade para ir de um nível ao outro, para voltar do nível para o inicial, ele vai liberar a mesma quantidade de energia. Tá? O que ele ganha para ir é o que ele libera para voltar. E, por favor, não esqueça, nem todos os fótons que são liberados são visíveis, tá? O nome disso é salto quântico. Legal? Ganhou energia, vai para longe. Liberou energia, volta para casa. Ganhou energia, vai para longe. Liberou energia, volta para casa. Então, isso aí é o que a gente tem. Pessoal, eu queria também falar sobre outro detalhezinho bem importante para a gente agora. A gente já sabe que para Bohr a gente tem órbitas circulares, órbitas o quê? Estacionárias, né? A gente também já sabe que quando ganha energia vai para a órbita mais externa, quando perde ele volta. Esse modelo, pessoal, foi um modelo que mudou toda a história da física nuclear, dos modelos atômicos, né? As bandas, os espectros, a gente chama isso de transições entre os níveis de energia, com essas várias figurazinhas aí que você tem, que geralmente faz o quê? Geralmente, isso aí vem para embelezar a prova, porque o que ele pergunta é a lógica. Então, lembre-se, o que é uma coisa incandescente? É a emissão de luz por um aquecimento. Então, por exemplo, a corrente elétrica aquece um filamento de uma determinada lâmpada de tungstênio. Então, ela fica incandescente, fica vermelhinha. Então, o que é incandescência? É a emissão de luz pelo aquecimento, tá? É diferente da triboluminescência. É a emissão por um choque, emissão de luz por um choque, por um atrito, por uma pancada. Então, quando a gente tem uma pancada muito forte, há uma emissão de luz. O nome disso é triboluminescência. Isso é só para você ter o quê? Uma curiosidade na sua vida. Olha aí, que interessante, ó. Um cristal de trifenilfosfina. Então, olha, quando você acelera eles, ó, eles vão batendo um no outro, vão quebrando e vão liberando energia. Triboluminescência.
bioluminescência, tá? E fluorescência e fosforescência, Guga? A fluorescência é a emissão de luz que ocorre imediatamente depois da absorção. Então, olha, aqueles negocinho que a gente acende a luz, o interruptor, ele é fluorescente, ele absorve e libera, tá certo? Ele absorve e libera no escuro. A fosforescência não, é a emissão de luz que dura um longo período de tempo, mesmo após ele ter sido cessado da sua absorção. Então, ele continua brilhando por muito e muito tempo. Então, isso aí é a fosforescência. Legal? Aí a gente tem aqui, ó, fosforescência e fluorescência, só para você ter uma ideia, tá certo? Isso vai estar muito relacionado à radioatividade, que a gente vai ver em breve, se Deus quiser. E a quimioluminescência é o que, Guga? É emissão de luz por seres vivos, é a bioluminescência. A quimioluminescência é emissão de luz por uma reação química. Quimioluminescência e bioluminescência são diferentes, tá? A quimioluminescência é uma reação química que produz luz. A bioluminescência é um ser vivo que produz luz, como, por exemplo, o vagalume, né? Os peixes de região afótica. Olha aí. Então, pessoal, aqueles bastõezinhos que a gente coloca, por exemplo, em festa, né? Que quebra ele, ele fica iluminado, muito em festa de criança, aquilo é um exemplo de quimioluminescência. Não é legalzinho? Então, pessoal, vê bem. Outra coisa que eu queria falar, olha aí, a bioluminescência, tá vendo? A emissão de luz por um ser vivo. Outra coisa que eu queria falar com vocês agora é sobre Summerfield. O que é que Summerfield percebeu? Pessoal, brilhante, tá? Summerfield percebeu que cada nível é formado por vários subníveis. Então ele percebeu que o nível de energia, ele olhou bem pertinho com a lupona assim, e aí ele percebeu que o nível era formado pelo subnível. E aí os subníveis, a gente tem o subnível S, P, D e F. Então Summerfield falou que para cada nível a gente tem determinados subníveis. O nível é o que a gente conhece como o que, pessoal? A banda larga do espectro. E a banda larga é formada por várias bandas finas. Então Summerfield falou: olha, bota certo, tem um nível, mas para cada nível a gente tem subníveis. E aí ele tem um critério novo, o subnível de energia, que é a banda fina e que segue, olha que lindo, enquanto o nível é órbita circular, o subnível é órbita elíptica. E a gente conhece 4 subníveis: SPDF, Sharp, principal, difuse e fundamental. Então, pessoal, resumidamente, a gente vem de quem? Lá da Grécia Antiga. Aí depois você tem Dalton com o modelo da bola de bilhar, Thomson com pudim de passas, Rutherford com sistema solar, Bohr com um modelo quantizado, né, que a gente chama de órbita estacionária, e Summerfield, que diz o que, pessoal? Que agora a gente tem níveis, continua tendo nível, e aderiu a ele o subnível, que são as bandas finas do espectro, tá? Então, Guga, e atualmente? Pessoal, a imagem atual, né, a gente não consegue ver o átomo, tá? Isso aí é uma projeção através do microscópio de tunelamento, né? Então, atualmente, a gente sabe que existem níveis, subníveis e orbitais, onde orbital é a região onde há uma maior probabilidade de encontrar o elétron. Então, é como se o elétron estivesse no nível, o nível fosse um andar do prédio, e em cada andar tem apartamentos. Então, o apartamento é o subnível. E dentro do apartamento tem um lugar onde você está mais, o cômodo. No seu quarto é o seu orbital. Então, isso é um modelo que a gente conhece hoje em dia, estuda em números quânticos, que a gente vai ver com o diagrama de Linus-Pauling. Legal? Mas aí, pessoal, entenda que o mais importante agora é você entender o que a gente tem como fundamental. O que é que a gente tem como fundamental? A gente precisa saber que a gente tem nível, que a gente tem subnível, que o nível segue órbitas circulares e o subnível segue órbitas elípticas. A gente também sabe que tem um modelo onde se fala agora, por exemplo, que o elétron é uma partícula, mas também é onda. Então, é uma partícula, onda. Partícula, onda. Tem duas naturezas, então é chamado de dualidade. Vem-se embora. Olha. Será? Olha aí, pessoal. Vem-se embora aqui para a gente ver isso aqui.
Olha ele chegando. Ih, ele chegou, mas foi embora. Abrindo aqui para você. Oxe, vamos, amigo. Agora, olha aí. Pessoal, sabe quem é esse? Exatamente. Lois de Broglie. Então, ele falou que o elétron tinha um comportamento dual. A matéria tem um comportamento dual. Então, ele tem tanto comportamento de onda como de partícula. E ele fala, abre aspas, ó, se algo tão parecido com ondas como a luz pode ser considerado como um fluxo de partículas, talvez algo tão parecido com partículas, como um elétron, possa ser considerado como uma onda. Ele se baseou em Einstein, né? E ele diz aí, ó, substituindo aqui pela equação, ó, o comprimento de onda é H, que é a constante, né? Então aqui é mv. M é a massa e V é a velocidade da partícula. Quanto menor a massa, o elétron é muito levezinho, então a massa é muito pequeno, maior o comprimento de onda. Quanto maior a massa, menor o comprimento de onda. Isso é dualidade. As partículas têm comportamento ondulatórios, tá? As partículas têm comportamento ondulatório. Então tem aí, ó, a propriedade ondulatória da partícula. Então o elétron, ele pode ser considerado uma partícula onda, sendo muito mais considerada a natureza ondulatória dele pela massa mínima do que a natureza de partícula que ele tem. Então, pessoal, a gente já sabe que a gente tem o quê? A gente já chegou em Niels Bohr, com órbita estacionária. A gente já viu que, agora depois a gente teve Sommerfeld dizendo que o elétron tem um nível, mas também tem subnível, que são as órbitas elípticas, e de Broglie, que diz que tem uma dualidade, que pode ser considerado partícula-onda. Quanto maior a massa, menor a natureza de onda. Quanto maior a massa, menor a natureza de onda. Quanto menor a massa, maior a natureza ondulatória. Ou seja, massa e natureza ondulatória têm propriedades contrárias, né? Inversamente proporcionais. E aí, pessoal, baseado nisso que a gente está vendo aqui, a gente pode também falar de outro comportamento que é bem legal. Olha que legal. Não esqueça que a gente vai ter também um dos caras que são assim, um dos caras que é mais importante na história, né? Que é Heisenberg, onde ele diz o quê? Ele diz que é impossível determinar ao mesmo tempo a posição e a velocidade do elétron. Então, pessoal, não esquece, tá? Isso é o princípio da incerteza de Heisenberg. Princípio da incerteza. Ele diz assim: se um carro, por exemplo, se movimenta em uma pista de acordo com a física clássica, a gente pode calcular sua posição e a velocidade a qualquer instante, mas um elétron não. O elétron é tão pequenininho, vamos tentar fazer as coisas de uma forma mais clara de se visualizar, né? O elétron é tão pequenininho que você ou sabe onde ele está, ou sabe a velocidade. Os dois ao mesmo tempo é impossível. Então ele diz, ó, uma onda não possui localização definida no espaço. Então o que é que ele conclui? É impossível determinar de modo exato e ao mesmo tempo a posição e a velocidade de uma determinada partícula, tá? Esse princípio de Heisenberg diz que quanto maior for a precisão da posição, menor vai ser a velocidade, certo? Então, pessoal, o princípio da incerteza, ele diz que é impossível determinar ao mesmo tempo a posição e a velocidade do elétron. Só aqui para a gente, ó, se deliciar. A gente tem essa história, né? Heisenberg, onde ele diz que você ou sabe a posição ou sabe a velocidade do elétron, e é uma brincadeirazinha, né? Onde ele diz, a teoria, Einstein diz brincando, a teoria da mecânica quântica é muito frutífera, mas pouco faz para nos aproximar dos segredos do velho senhor, Deus, né? Eu, de qualquer forma, estou convencido de que ele não joga dados. Aí, Niels Bohr diz, pare de dizer a Deus o que ele deve ou não deve deixar de fazer, né? Isso é uma brincadeira que rola aí. Então, pessoal, não esqueça que a gente vai ter, ó, onde Bohr diz, se a mecânica quântica não te assustou, então é porque você não entendeu ainda. É realmente muito complicadazinha, né? Mas a gente só precisa lembrar de alguns detalhes. Schrödinger, ele, pessoal, é um físico austríaco, né? Criou uma equação de onda onde tem para descrever
as partículas subatômicas no sistema quântico, tá? É uma equação super confusa, muito difícil, e ele deduziu essa equação na mente dele, tá? E a partir dele, essa equação de onda, você vai ter um conjunto de funções matemáticas, onde a representação da letra grega psi vai ser a nossa função, né? E Max Born, não é Born, é Max Born, tá? Descobriu que π ao quadrado representa a probabilidade de que o elétron se encontre em alguma região. Como é o nome dessa região? Orbital. Orbital é uma região onde há uma probabilidade de encontrar o elétron. Orbital é uma região de probabilidade. É diferente de órbita. Órbita é o caminho do elétron. Certo, pessoal? Então, tenho certeza que você aí deve ter tido, né? Aquela sensação de, meu Deus, como é que esses caras chegaram nisso? E é bem interessante, tá? Pessoal, é importante saber os modelos, tá bom? E saber como é que veio todo o caminho, tá? O detalhe do detalhe do detalhe é muito aprofundado, é mais para quando tu for fazer engenharia, se for fazer. Beijo e valeu, pessoal. Segue o canal.